Escrito está: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Diga amém. Amém. Meus irmãos, redobrem a sua atenção, por gentileza. Tenha um pouquinho de paciência comigo nesses primeiros 15 minutos. Eu preciso trazer uma breve introdução a fim de que você compreenda a fundo aquilo que Deus designara para o meu coração, a fim de lhe entregar. O Evangelho escrito por Mateus, escrito por Marcos, Lucas e João, incumbidos são de relatar a vida terrena e a vida explícita de Jesus na terra, desde o dia que nasceu. Mateus capítulo 1, versículo 21. Desde quando crescera Jesus com 12 anos no templo, no meio dos doutores. Marcos, Lucas capítulo 2. Desde quando a fora ter com João no deserto. Mateus capítulo 3. Fora provado para ser aprovado. Mateus capítulo 4. E iniciara seu ministério e o primeiro milagre, borda de Canaã. João capítulo 2. Fora preso no Getsemane. Marcos 14. Crucificado. Marcos capítulo 15. Fora morto. E Mateus 28. Marcos 16. Lucas 24 e João 21. Diz que ele ressuscitou e ele está vivo para nunca mais. E ele está vivo para nunca mais morrer. Embora eu compreenda de forma precisa que as narrativas dos evangelhos não estão em uma ordem cronológica de forma perfeita, eu entendo que Mateus acerta de forma precisa quando ele faz distinção do capítulo 3 da sua narrativa entre o capítulo de número 4, porque no capítulo de número 3, primeiro João vai ter com João Batista, e no capítulo de número 4, então a narrativa é que então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Redobre a sua atenção, por gentileza. Esse propósito que Cristo entende em Mateus, que é estabelecido sobre a sua vida, ele não conclui com a idade de 20 anos de idade. O propósito não é quando Jesus tem 25 anos de idade. O propósito estabelecido sobre a sua vida, diaconisa Delsa, é quando Jesus tem 30 anos de idade. E Cristo entende, evangelista Edson, que há um propósito tão especial sobre a vida do mesmo, que ele sabe, ele não pode errar, ele não pode falhar, ele não pode deslizar, ele não pode descuidar. Então por isso Mateus ele tem que se dedicar a fim de cumprir tudo que desde a antiguidade fora dito a seu favor, por intermédio de Deus e pela vida dos profetas. Por isso que os discípulos um dia tentaram impedir Jesus de passar por Samaria. Ele diz: eu preciso passar por Samaria, porque de mim está escrito no livro. Ele não pode errar, ele não pode falhar. Pregador Jean Correia. Então quando ele tem a idade de 30 anos, ele entende que é chegado o tempo do propósito se cumprir sobre a sua vida. Rafael, o que é o propósito? O propósito é algo
que Deus estabeleceu sobre a vida até mesmo dos presentes, para que você cumpra na terra e cumpra com uma maestria. E Cristo sabe, repito, que Ele não pode falhar. Por isso a narrativa de Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu nele ainda antes da fundação do mundo. E o salmista Davi relata com uma maestria sensacional no Salmo de número 139, verso 16, escrito está que Deus me conheceu ainda antes que eu fosse uma substância informe, e nos teus livros escrevera todos os dias da minha vida. O salmista sabia que Deus o conheceu ainda antes da fundação e havia um propósito sobre a sua vida. A narrativa de Jeremias no capítulo de número 1, Jeremias está em conflito com Deus. Pergunte por quê. Pergunte por quê. Porque Jeremias nasce na casa de um sacerdote, e quem nasce na casa de um sacerdote com a linhagem sacerdotal vai estudar a fim de desempenhar o ofício sacerdotal. E quando Jeremias tem entre 19 anos e 22 anos de idade, Deus aparece a Jeremias. Aí o porquê de Deus verbalizar: Jeremias, eu te conheço desde antes da sua mãe te gerar, e eu não te conheci como sacerdote. É isso que Deus está dizendo para Jeremias: eu te conheci como profeta, e as nações eu te darei. Por isso Cristo sabe que Ele tem que cumprir o propósito. E esse deserto de Mateus capítulo 4, que ele ouve diz amém. Esse deserto de Mateus capítulo 4 não foi o primeiro deserto na vida de Jesus. Em Mateus capítulo de número 3, João o Batista está pregando no deserto da Judéia. E João o Batista não só prega, redobre sua atenção, como ele batiza nas águas. E porque João batizava nas águas era só para a remissão dos pecados? Negativo. João batizava nas águas, que a profecia desde os profetas dizia que quando o Messias viesse, ele ressurgiria das águas, o Cristo sairia das águas. Por isso que quando Moisés nasce no Antigo Testamento, Satanás pensa que Moisés é o Cristo. É bem verdade que Moisés é o libertador de um povo cativo, mas Moisés não é um Cristo. Mas também é verdade que Moisés é uma tipologia de um Cristo. É bem verdade que um Cristo que errou, é bem verdade que um Cristo que fracassou no passado, mas apontando para um Cristo no futuro, que viria sã, morreria sã e ressuscitaria sem pecados. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Por isso João o Batista batizava no deserto, e a pregação de João está encorpada. João batizava e exortava. O sermão de João era um sermão pesado, mas era um sermão extremamente necessário, meu rabi. Era um sermão pesado, mas extremamente necessário. As palavras de João não soavam de forma confortável aos ouvidos daquele que escutava, porque o teor da sua mensagem era: raças de víboras, quem vos ensinou fugir da ira do Senhor? Pensa você que João o Batista encerrou seu discurso até aqui negativo. Ele conclui dizendo: ele tem uma ferramenta nas suas mãos, pregador. Qual é a ferramenta que João diz que o Cristo, quando viria, estaria sobre as suas mãos? João diz que ele tem um machado, Gabriela, e ele cortaria toda árvore que não produzisse. O sermão está pesado, é verdade. O sermão está pesado, é verdade. Mas o sermão é extremamente necessário. E ele não encerra o seu discurso, o pregador Jean Correia. Por aqui, ele continua pegando
que é seguir, Mateus? Ele verbaliza dizendo para aqueles que os ouvem, dizendo: Ele tem nas suas mãos uma pá e Ele limpará a sua eira. Retome a sua atenção, porque João o Batista diz que Cristo tem nas suas mãos, além de um machado, Ele também tem uma pá e Ele limpará a sua eira. Porque todo aquele que trabalhava com trigo, todo aquele que colhia o trigo, trabalhava em campo aberto, em no mínimo uma eira. E quando era a época da colheita, os trabalhadores passavam com as carroças e os bois sobre o trigo. Para que eles faziam isso? Para que a semente se solte da casca. Mas então está tudo misturado, evangelista, tudo misturado, não dá para distinguir o que é casca e o que é semente. Então os trabalhadores pegam com uma pá e joga para cima. Para que ele pega com uma pá e joga para cima a casca e a semente misturada, para que o vento passe, e na proporção que o vento passa, a semente fica, mas a casca vai, e na proporção que o vento passa, a semente fica, mas a casca vai. Você não entendeu, por isso não glorificou. É por isso que alguns ventos são extremamente necessários sobre as nossas vidas. Pare de reclamar da torre, pare de reclamar do vento. Esse vento que passou foi para revelar, e bateu no peito e disse: estamos juntos, mas na hora da dificuldade abandonou o barco. Esse vento é para que você saiba, para que você nunca te esqueça que o único que não te abandona, o único que te esquece, sou eu, Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que recebe essa palavra, levanta a mão, adore, porque Ele merece. Por isso João pregava com intrepidez acerca daquele que viria, apontando para o futuro, apontando para a libertação de um povo que era extremamente cativo. Ele viria, e é verdade que João batizava, e de repente João olha, ele tem uma revelação impactante e impressionante. O Cordeiro de Deus está diante dele. Então Cristo o convence João a batizá-lo, e João tem uma resistência, porque você lembra das verbalizações do mesmo: eu nem sou digno de desatar as correias, que dirá batizar. Mas Cristo o convence, porque ele tem que cumprir aquilo que eu verbalizei aqui. Ele tem que cumprir as profecias desde os profetas. Ele tem que ressurgir das águas. Então João, presta atenção, o batiza. E quando João o batiza, lembra do teu sermão, lembra do teu discurso pesado, mas necessário. Lembra que João batizava dizendo: raças de víbora, que nos ensinou a fugir da ira do Senhor. Aí ele não sobe como serpente venenosa, Mateus. Aí ele verbaliza dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas esse Cordeiro é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Que Cordeiro é esse? Que Cordeiro é esse? Ele batiza o Cristo. O Cristo ressurge das águas. Então o céu se rasga. Uma pomba desce
e também repousa. Uma pomba desce e também repousa. Porque os escritos dos historiadores que era quase que comum pombas descerem, mas nunca repousarem. As pombas desciam, mas nunca repousavam. Porque os escritos do Cristo no dia que Ele vier, no dia que Ele vier, descerá do céu uma pomba, ela não voltará mais, ela repousará. Aí uma pomba desce, permanece. Uma pomba desce e permanece. Pensa você que acabou? Negativo. O céu se rasga e uma voz grita desde o alto dos céus dizendo: esse escuta isso, esse o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho muita alegria. Não se esquece disso, porque o céu está rasgando e quem está verbalizando: esse é o meu filho, não é homem, é o próprio Deus que está verbalizando. Quem está entendendo até aqui? Podemos prosseguir. Aí, o texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 4, a expressão e o teor da sua narrativa então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Vou repetir? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. É verdade que existem pessoas que não precisam de ninguém para se colocar no deserto. É verdade que existem pessoas que parecem amar o deserto. Porque o apóstolo Paulo disse: tudo que eu falar, isso mesmo eu serei provado, para ser aprovado no futuro. Eu tenho uma vizinha, só eu que tenho, você não tem não. Uma vizinha fuxiqueira, que fala da vida de todo mundo, fala do marido de todo mundo. Sabe qual é a consequência dela? Viver uma vida de deserto. Viver uma vida de deserto. Mas todos aqueles que o Espírito conduz ao deserto, mas todos aqueles que o Espírito conduz ao deserto, não é para te matar, não é para te ferir. Se Deus te conduziu ao deserto, te prepara, porque Ele vai te dar visões impressionantes. Se o Espírito te conduziu ao deserto, te prepara, porque todos aqueles que Ele conduz ao deserto é para abrir os céus e revelar segredos. Eu sei que o deserto dói, eu sei que o deserto machuca. Pregador, tá doendo, aguenta esse deserto, porque quando o tempo passar, você verá a glória estabelecida sobre a sua vida. O deserto dói, o deserto machuca, o deserto produz dores, o deserto produz até mesmo vontade de desistir. Mas Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para o seu coração. Nesse deserto você não está sozinha. Se você tem sede, eu sou do norte aqui brota água. Se você tem fome, eu sou teu pão. Mas no deserto você não está sozinho. Aplauda porque Ele merece. Deixa eu correr aqui. Tenha um pouquinho de paciência comigo. A gente demora de pegar, mas você pega, a gente vai embora. E geralmente quando a gente pega é hora de terminar. Mas escute isso. Escute. Possa ser que eu não consiga liberar aquilo que o meu coração estabeleceu para liberar sobre a sua vida. Eu vim pregar sobre crises de identidade. Sobre crises de identidade. E sabe por quê? Você nunca verá um esboço na minha mão, porque tudo que eu vos falo vem do Espírito, vem do coração, a fim de se entregar. Eu não me importo que o Espírito mude o teor da minha mensagem. Eu não me importo que o Espírito mude as palavras, porque eu entendo que pessoas que estão vivendo uma vida de fracasso no
positivas. Pergunte. Aqui, ó. Se o deserto produzir características positivas, Deus nunca te levará ao deserto se não for para abrir os céus e te dar visões. Vou repetir. Deus nunca te levará ao deserto se não for para abrir os céus e te dar características positivas. Êxodo, capítulo de número 3. Moisés está apacentando as ovelhas de Jetro. Quando Moisés chega no pé do Come Sinai, e olha que Jesus sentencia, no pé do Sinai, ele olha para o alto e ele percebe que uma sarça arde em fogo, mas não se consume, arde em fogo, mas não se evapora. Então Moisés grita: olharei, me virarei e verei que grande maravilha é essa, porque a sarça arde em fogo, mas não se consome. Sabe o que é que Deus está verbalizando aqui? Eu vou te dar, depois desse deserto, um ministério tão próspero, um ministério tão frutífero, que você vai queimar e não vai se consumir. Sabe por que tem uma enxurrada de pregador que até prega bem? Vem com fogo, vem com graça, vem com glória. Muitos cantores que vêm cantando bem e depois se consumiram. O que Deus está verbalizando aqui para o El Shaddai é: eu vou liberar uma graça, uma glória. O seu ministério vai queimar, o seu ministério vai arder, não vai se consumir. Quem recebe essa verdade, aplauda, levanta a mão para aplaudir, porque ele merece. A segunda característica é que Deus te leva ao deserto para que você escute coisas que não é comum. A segunda característica é que Deus te leva ao deserto para que você escute a tua voz. Porque quando Moisés vê a visão, aí ele diz: me virarei e verei que grande maravilha é essa. Então a voz que é por detrás das asas, meu evangelista, brada para ele dizendo: Moisés, Moisés, não te achegues para cá. Escuta essa expressão. Todo judeu sabe disso, todo rabino sabe disso. Quando um judeu pronuncia o meu nome por 2 vezes, isso tem um significado. Porque quando um judeu pronuncia o nome de Moisés pela primeira vez, o primeiro Moisés foi isso. Se eu verbalizasse o primeiro Edson é eu dizendo: eu te conheço por fora, eu conheço as suas características, eu conheço até mesmo o teu penteado, eu conheço o teu verbalizar, eu conheço o teu vestir, eu sei se você é casado ou se você é solteiro. Então isto é, eu te conheço por fora. Mas quando a voz verbaliza por 2 vezes dizendo: o Emerson, isso é, eu te conheço por dentro. Por isso Moisés fica perplexo, porque quando a voz verbaliza Moisés, Moisés pensa: quem é que me conhece por fora e quem é que me conhece por dentro? A mensagem do trono da graça para a sua vida é: eu sei até mesmo quando você sorri querendo chorar, eu sei quando você sorriu quando após o Senhor, mas você queria cair em tristeza, em lágrimas. Eu sei quando você entra no teu quarto, cai de joelho, olha para o céu, a tua pupila dilata, as lágrimas escoam e você grita: Senhor, tu estás comigo, Senhor, tu estás comigo. Ele está dizendo: eu sempre estive com você, Moisés, eu sempre estive com você, Moisés. Mateus, sou eu Deus que te conheço por fora e sou eu Deus que te conheço por dentro. Já está mais do que na hora de entendermos que deserto com Deus há propósitos. Deserto com Deus há propósito. Você pensa que Deus te levou para o deserto só para te ver sofrer, só para te ver